Olá, pessoal! Eu me chamo Isadora Santana, sou estudante da 5ª fase do curso de Geografia Bacharelado da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e sou bolsista do programa de extensão intitulado Capacitações para Voluntários de NUPDEX, terceira edição, que é instituído no Lab Red Coast e coordenado pela professora doutora Amanda Cristina Pires. Neste vídeo, contarei como foi a primeira Conferência de Zona Costeira de Santa Catarina, evento que aconteceu de 26 a 28 de junho de 2023 na Univale, em Balneário Camboriú. Evento este que o Lab Red Coast participou e teve no seu planejamento o apoio de diversas instituições e universidades de Santa Catarina, sendo que a coordenação geral, com organização de reuniões de discussão, foi do professor Marcos Poletti, da Univale. O formato do evento foi de 16 mesas redondas em 2 dias, sendo sempre 2 mesas ocorrendo concomitantes, ou seja, a primeira e a segunda mesa redonda aconteceram ao mesmo tempo, assim como a terceira e a quarta, e assim por diante. O primeiro dia de conferência teve início com a mesa intitulada Turismo e Veraneio na Zona Costeira de Santa Catarina. O tema, que é de grande importância para a zona costeira catarinense, foi debatido sob a moderação do professor Dr. Luciano Tricário e com a presença do professor Dr. Marcos Arnold, Andreuara Schmidt, Alexandre Stodiek e Laís Campello. O impacto do turismo no litoral foi abordado por diferentes pontos de vista, e o debate trouxe discussões sobre os impactos econômicos, ambientais e sociais e sobre soluções sustentáveis que podem ser adotadas para mitigar os danos, assim como iniciativas que já existem. A segunda mesa redonda discutiu a urbanização e a conurbação das cidades costeiras em Santa Catarina e debateu também sobre os processos de metropolização na zona costeira do estado. Contamos com as falas de profissionais da área da arquitetura e urbanismo, representantes do setor privado e governamental. A mesa foi moderada pelo professor doutor Sérgio Moraes e contou com a presença do professor doutor Samuel Steiner, da mestra Jerusa Kretzer, do doutor Gustavo Andrade, Enio Frachetti e Luana Monteiro. Foram apresentados dados sobre como o aumento expressivo da população nos últimos anos e o crescimento desordenado das cidades traz inúmeros desafios, desde a mobilidade urbana, a utilização sustentável dos recursos naturais, até as práticas de governança no planejamento urbano integrado, focando no engajamento e resolução de conflitos entre os diversos atores envolvidos. Dando continuidade às discussões ocorridas nas mesas redondas, a terceira mesa trouxe como tema o papel das atividades econômicas na construção do desenvolvimento sustentável na zona costeira catarinense. A mesa foi mediada pelo mestre Fábio Zabotti Holthausen, composta também por Carlos Gaioso de Oliveira, Egídio Antônio Martorano, Fabrício Martins e Rodrigo dos Santos Lima. Os empreendimentos e atividades econômicas abordados nesta mesa redonda demonstraram que as mudanças na zona costeira catarinense podem ser compensadas com algumas ações de boas práticas de disposição de resíduos sólidos. A mesa mediada pelo professor Dr. Gilberto Manzoni trouxe diferentes atores do setor da maricultura e pesca na região de zona costeira, trazendo os desafios e oportunidades da produção pesqueira nas cidades da costa frente às novas mudanças ambientais e urbanas. Tivemos a presença do Sr. Pedro Mansur Sesterren, coordenador da SIDASC, do médico veterinário Robson Ventura de Souza, da empresa de pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, e também do Sr. Vinícius Marcos Ramos, que é proprietário da Fazenda Marinha Paraíso das Ostras. Também tivemos a presença do professor mestre Roberto Warlick, que é pesquisador do Laboratório de Estudos Marinhos da Univale, e finalizou com a fala representante da Polícia Militar Ambiental, o Tenente-Coronel Alexandre Alberto Kleine. A quinta mesa redonda, moderada pelo professor Dr. Carlile Torres Bezerra de Menezes,
teve como tema principal o saneamento ambiental e governança das águas na zona costeira e trouxe informações sobre a atual condição do saneamento nos municípios costeiros, a balneabilidade das praias, os impactos da superocupação da zona costeira para a qualidade do saneamento e qual o papel dos municípios e dos comitês da bacia nesta problemática. Participaram desta mesa o professor Dr. Paulo Ricardo Schiwingel, a mestra Reginalva Murebi, o professor doutor Paulo Horta, o mestre Matheus Aguini Francisco e o doutor José Carlos Virtuoso. A mesa moderada pela professora Elisa Serena Gandolfo Martins abordou o tema geodiversidade na zona costeira de Santa Catarina. Contou com as falas do professor Dr. João Quos, da doutora Cristina Covelo, do Dr. Luiz Henrique Fragoas Pimenta e da doutora Gabriela Campoim Roquette. Os desafios para a geoconservação, o uso da geodiversidade como ferramenta para a gestão integrada de áreas de risco, bem como o potencial turístico dos geoparques como ferramenta de conservação das áreas protegidas foram trazidos pelos palestrantes. A 7ª mesa, sobre ecossistemas costeiros catarinenses, trouxe para o debate a problemática dos estuários catarinenses em risco, apresentando os impactos dos casos da Baía da Babitonga e o Canal do Linguado, além de discussões sobre as lagunas costeiras catarinenses e eventos de eutrofização e hipóxia na zona costeira. A mesa foi moderada pelo professor doutor Eduardo Ferreira e teve a participação da professora doutora Marca Kremer, do professor doutor Cláudio Turek, do Tiago Gutierrez e professor doutor Jurandir Filho. A mesa 8, que foi moderada pela doutora Cláudia Regina dos Santos, trouxe para debate o tema Comunidades Tradicionais e Justiça Ambiental na Zona Costeira. Para compor a mesa estiveram presentes o professor Dr. Rodrigo de Freitas, da Unisul, dialogando sobre justiça ambiental e sobre o papel das comunidades tradicionais na conservação da cultura e do meio ambiente. A senhora Maria Aparecida Ferreira, conhecida como Cida, é representante da Confrem e esteve presente. Bárbara Topanotti, administradora do Arroz Topanotti, também trouxe sua experiência com a produção do arroz orgânico no sul do estado. E também contamos com a presença da advogada Mexiana Adriano, assessora do deputado estadual Marquito, representando o Poder Legislativo no desafio de garantir os direitos das comunidades tradicionais. O adensamento e verticalização na orla foram o tema da nossa mesa, mediada pela professora doutora Rosemary Carvalho Marenzi. Suas implicações e desafios foram debatidos por diferentes atores da sociedade, com destaque para discussões sobre o mercado imobiliário da região e o sombreamento das praias, causado pela verticalização desenfreada da orla. Diversos pontos de vista foram abordados, gerando uma rica discussão. Os participantes da mesa foram o representante da Sinduscom, Gilmar Edson Coederman, a professora mestra Carolina de Carvalho, da Univale, a mestra Daniela Ochaline, presidente da Associação Comunitária de Moradores da Praia Brava e representante do movimento Salve Brava, o promotor de justiça de Chapecó, Dr. Eduardo Sens dos Santos, e a mestra Amanda de Lima, representando a Idealize Negócios Imobiliários. Os desafios para a saúde pública e bem-estar foi o tema abordado pela mesa 10, que foi moderada pela professora doutora Mônica Secato e trouxe para o debate questões de saúde pública, envelhecimento sustentável e poluição ambiental, refletindo sobre seus impactos para o bem-estar humano. A mesa teve participação da professora doutora Estela Maris Brum Lopes, da Univale, do professor doutor Fábio Matos, da FURB, do mestre Jean Werner, consultor de ruídos e meio ambiente, e da doutora Shirlene Chegatti, representando a FECAM de Santa Catarina. A mesa 11 trouxe o debate sobre a erosão costeira e as mudanças climáticas na zona costeira catarinense.
mediada pela professora doutora Amanda Cristina Pires, da UDESC, e contando com a presença da professora doutora Janete de Abreu, do professor doutor Pedro Pereira e da mestra Rita de Cássia, da UFSC, além do mestre Rafael Bonanata, da OCP Engenharia Oceânica e Costeira e Portuária. E tivemos a presença do mestrando Elton Cunha, que foi diretor da Defesa Civil de Barra Velha por 12 anos. Nesta mesa, foram abordados como os processos desencadeados pelas mudanças climáticas têm potencial de intensificar os processos erosivos na zona costeira, as iniciativas para o monitoramento costeiro, além de dados sobre os registros de desastres ambientais e a atuação da Defesa Civil catarinense dentro deste contexto. A mesa mediada pelo professor doutor Danilo José Alano de Mello, da UDESC, teve como tema o planejamento territorial costeiro e contou com a presença da professora doutora Isa de Oliveira Rocha, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, o PPG-Plan. Contou também com a participação do doutor Alexandre Maimone Mazer, da Magnitude Maré Consultoria, do senhor Alex Bunesi Juc, da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, do Dr. Walter Stenbock, representando o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul, o CEPSUL, e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Também contamos com a presença do mestre Roberto Rodrigues Simon, da União Internacional de Arquitetos. Esta mesa trouxe reflexões importantes a respeito do gerenciamento costeiro, do zoneamento ecológico e de como os conflitos relacionados com o planejamento territorial da zona costeira podem ser resolvidos. A mesa mediada pelo professor Dr. Marcos Poletti, da Univale, trouxe como tema o planejamento espacial marinho, PEM. O uso das áreas oceânicas pelos diversos atores que usufruem dos recursos ecossistêmicos é um grande desafio. Nesta mesa, contamos com a presença da professora doutora Marinês Scherer, que é coordenadora geral do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente, do professor doutor Tiago Gandra, da UFSC e FRS, o professor doutor Ângel Pérez, docente da Univale, do mestre Bruno Andrade, representando o LAGECI UFSC, e da senhora Juliana Lopes, do Ministério da Pesca e Aquicultura. A mesa de número 14 trouxe como tema a educação ambiental como estratégia transversal para o engajamento dos atores sociais na região costeira e teve como moderadora a doutora Alessandra Fonseca, da UFSC. Trouxe como palestrantes a doutora Renata Cauã, do IFSC de Itajaí, a mestra Sandra Severo, da Fundação Gaia, CIEA e APA da Baleia Franca, o professor doutor Rafael G. Martini, da UDESC, e a doutora Bianca Parisotto, do IMA de Santa Catarina. A mesa de número 15 trouxe como tema o projeto Orla em Santa Catarina e foi moderada pela professora doutora Marinês Scherer, do GERCOM MMA e do LAGECI UFSC. Os palestrantes foram a doutora Cláudia Regina dos Santos, do NMD da UFSC, o mestre Ricardo Raponiuk, da Zéfiros Gestão Costeira e Marinha. Também tivemos a presença da senhora Marília Campos Moser, da SPU de Santa Catarina, e da senhora Mônica Koch, do SEMAI de Santa Catarina. A mesa 16 trouxe como pauta o patrimônio imaterial e cultura oceânica da zona costeira de Santa Catarina, com a moderadora, a mestra Mariana Matos, do coletivo Memórias do Mar. Essa mesa teve como palestrantes o senhor Rodrigo Cavaleri, do Tarrafa Elétrica e Tartaruga de Mamão, a senhora Aline Vieira, do Boi de Mamão. Trouxe também o senhor Cláudio Andrade, do Engenho dos Andrade, a senhora Sueli Leodoro, do Quilombo do Morro do Boi, e, por último, o senhor Ataíde Silva, da Associação dos Pescadores Artesanais do Campeche. Todas as nossas atividades, assim como a participação neste evento, terão continuidade e serão contados por nós nas nossas próximas produções, podcasts e vídeos disponibilizados nas nossas redes sociais.
Não deixe de acompanhar.